Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional no dia de hoje, dia 5/7/2026. E nós vamos dar sequência àquilo que estamos analisando no livro de Coríntios, capítulo 1. Hoje estamos no verso de número 5 e 6, na presença do Senhor Deus. Vamos ler o verso anterior para nós entendermos melhor. Diz assim, então, verso 4, 5 e 6. 4 diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Verso 5 de hoje: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Verso 6: assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, ok? Nós temos, nesse livro de Coríntios, toda uma estrutura da base daquilo que é cuidar do corpo através das escrituras sagradas. Paulo vem trazer o que é a graça para o corpo, o que é as definições de Deus de manutenções, quais são as estruturas de manutenções que Deus criou para funcionar e para manter o corpo dos eleitos de Deus, escolhidos de Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que começam a se aproximar da vontade de Deus e ter o seu corpo guardado como a presença do templo do Espírito Santo, né? Nós vivemos um corpo em que nós não somos só nós o dono do nosso corpo. Nós somos donos e Deus também é dono do nosso corpo, né? Então, ao mesmo tempo que nós andamos, falamos, nos movimentamos, estamos cuidando de nós e Deus está dentro de nós sendo cuidados também. A forma que nós cuidamos do nosso corpo, não só Deus está vendo, como se fosse um Deus por fora, né? Lá no céu, olhando nós, como nós cuidamos do nosso corpo, mas Deus está vivendo em nós, sendo aquele que também está sendo cuidado quando a gente penteia o cabelo, escova um dente, amarra um tênis. Nós estamos cuidando do cabelo de Deus, do dente de Deus, dos sapatos de Deus também, ok? Porque nós somos sócios com Deus do nosso corpo. Por isso que é importante nós sabermos como estamos cuidando de tudo aquilo que Deus nos concede, a forma que nós estamos diante de Deus zelando, tendo a prevenção do cuidado e respeitando a nós mesmos no nosso corpo, ok? E hoje nós vamos dar sequência ao versículo que fala: pois em tudo fostes, verso 5, enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Aqui nos fala sobre algo que Deus nos deu. Quando Paulo diz fostes enriquecidos, Paulo está dizendo que nós recebemos algo e recebemos algo em abundância, numa medida sobrecarregada. Outra passagem fala recalcada, sacudida, transbordante, aquilo que não tem mais espaço para caber. Nós fomos enriquecidos nele. Agora, enriquecidos do quê? Para a gente entender do que Paulo está falando, a gente precisa voltar a um versículo anterior. Voltando, Paulo diz: sempre eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus por vós, por causa da graça de Deus que vos foi dada. Então, Paulo está dizendo que é por causa que eles receberam a graça de Deus, e por eles terem recebido a graça de Deus, que vos foi dada a graça em Cristo Jesus, em tudo fostes enriquecidos. Então, aqui está tratando-se do enriquecimento da graça. Paulo está dizendo que para cuidar do corpo, é necessário nós lembrarmos na nossa mente que nós estamos cheios da graça de Deus. Paulo diz: eu agradeço a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos. E então, esse enriquecimento, que já se trata da graça, o que é a graça? É a manutenção. É as fontes de manutenção de Deus. Tanto a manutenção
de nós cuidarmos de todas as coisas da forma que Deus quer que nós cuidamos, não do nosso modo, mas do modo que o Senhor nos ensina a verdadeiramente considerar o cuidado que Ele tem, aquilo que está diante de nós, como também nós cuidamos das coisas, em forma de entender que o zelo é tão completo que não está nada ausente. Tudo está equilibrado no verdadeiro cuidado e nenhuma área ficou faltando, nenhuma área ficou ausente daquilo que é o cuidado e o respeito a Deus com a manutenção que nós precisamos ter com todas as coisas. Então, Paulo diz: sempre dou graças a Deus pela graça, a manutenção de Deus que foi dada a vocês, a graça de Deus que vos foi dada aí ele diz o lugar, Cristo Jesus. E nós já estudamos que Cristo Jesus trata-se da região física. Jesus veio para tratar das coisas físicas do ser humano, limpar ele dos pecados, perdoar os seus pecados, salvar, libertar, curar, transformar, ressuscitar. Poderes de ação de Deus no setor físico. Por isso que através de Jesus foram criadas todas as coisas, porque ele é o que trabalha no mover físico. Espiritual também, emocional também, mas a autoridade dele, ela também lidera todas as coligações físicas. Então, você precisa falar de alguma coisa da alma, de algum conselho emocional, você vai para o Espírito Santo. O Espírito Santo te aconselha, ele cuida da sua emoção. Você precisa de entender a sua razão, o seu subconsciente, as suas intuições. Deus é espírito, Deus vai trabalhar com o seu espírito, a sua intenção, a sua intuição. E Jesus cuida da parte física, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, se Paulo está dizendo que a graça, a manutenção vos foi dada em Cristo Jesus, foi dada no setor físico, para que a manutenção física da sua vida e ao seu redor, incluso das questões físicas, Deus já te entregou. Às vezes as pessoas ficam esperando manutenção física de Deus, estou aguardando, estou esperando. Deus já entregou. Paulo está dizendo aqui, a graça, a manutenção de Deus que vos foi dada em Cristo, na região física, já está sobre você. Você já tem a fonte que vai te levar, conduzir para se manter nas questões físicas que você precisa de manutenção. Se Deus já me deu a manutenção, já me deu o cuidado na região física, como é que eu chego no lugar certo de manutenção de Deus? E aí o verso 5 hoje nós vamos estudar diz, pois em tudo fostes enriquecidos nele, enriquecidos de manutenção, de graça, em Cristo. Então, o setor físico já está cheio de indicações de manutenção de Deus ao meu redor. De alguma forma, Deus vai mostrar de que jeito Ele quer que a graça cuide de mim, que a manutenção e inspiração de Deus, ela se manifeste no mundo físico e eu seja cuidado com todas as áreas, incluso os assuntos físicos e materiais, financeiros, de manutenção básica, alimento, vestimenta, calçado, trabalho, roupa, companhia, relacionamento, amigos, família, acompanhamento, casamento, conversa, namoro, noivado, tudo isso Deus já está enriquecendo o indivíduo ao redor dele no mundo físico. Em tudo, Paulo disse, fosse enriquecidos, cheios de fontes e de sinais que vão mostrar em Cristo, nele, na atitude de manifestação física que Cristo trabalha, toda a movimentação e indicação da graça, da manutenção. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, Cristo Jesus, setor físico. Como? Aí diz, em toda a palavra e em todo o conhecimento do quê? De manutenção.
quando a palavra diz conhecimento da graça, significa conhecimento de manutenção. Porque graça é o favor de Deus para nos ajudar. Graça é a ajuda e o auxílio de Deus para nos ajudar. E isso significa nos manter. Isso significa o propósito de facilitar. Se Deus nos encheu de graça, nos encheu de facilidade no reino espiritual em Cristo, os poderes de Deus que atuam na região física, então nós estamos enriquecidos em Cristo em toda a palavra. Palavra significa instrução, motivação. Se Deus te dá uma palavra, Ele está te dando uma direção. Se Deus está te dando uma direção, Ele está te levando para um caminho. Se Deus está te dando uma direção e te levando para um caminho, você está sendo motivado. E na questão que nós estamos estudando aqui, motivado para a graça, para ter manutenção. Então, é de interesse de Deus que o corpo dos seus escolhidos seja mantido, cuidado. É de interesse de Deus que a vida física dos cristãos, ela esteja numa margem e uma área segura, não num lugar de vulnerabilidade. É de interesse de Deus que os corpos dos escolhidos, eles não estejam à margem de vulnerabilidade, mas de segurança. Em outra forma de falar, os corpos dos escolhidos é de interesse de Deus que eles estejam em manutenção, em graça. Então, se você é alguém que precisa casar, que você não consegue ficar sem mulher, se você é alguém que precisa casar, você não consegue ficar sozinho, você não consegue ficar sem conversar com alguém, sem dividir sua companhia, sem ter alguém para dialogar. Se você é alguém muito fechado e você sente muito mal por isso, você precisa de alguém, Deus não vai vir perguntar para você como é que funciona. Olha, você gosta do quê? E aí a gente volta lá no alimento, porque a própria Escrituras compara muito essa questão individual do ser, né? O que você gosta? De tomar um café da manhã, café com açúcar, café sem açúcar? Você gosta de tomar suco? Ao meio-dia você almoça? O que você almoça? Arroz? Você almoça macarrão? Você almoça, não sei, um prato diferente? Uma lasanha? O que é o seu gosto? Deus não vem interferir naquilo que você funciona com uma forma, desde que a sua forma não agrida a palavra da santidade de Deus. Deus respeita aquilo que a gente escolhe, né? Para tomar café, para almoçar, da mesma forma em a vida própria. Então, o que a gente faz aqui? A palavra de Deus diz: quando Ele envia a instrução da graça, nós já recebemos toda a riqueza de palavra, de sermos motivados. Em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda a palavra, manutenção, motivação para a manutenção, motivação para receber a graça, graça, manutenção que gera tudo em paz, tudo em agradecimento. Diz aqui: vocês foram enriquecidos em Cristo, em toda a palavra, motivação da graça para manutenção, em todo o conhecimento. Então já está tudo certo diante de Deus para o cristão ser mantido. Já está tudo certo diante de Deus para o cristão ser cuidado de forma completa. Já está tudo certo diante de Deus para o cristão realmente andar, como a palavra diz, em novidade de vida, constante manutenção e plenitude. Mas para que esse cuidado seja pleno, primeiro nós precisamos entender que a palavra nos motivou. A palavra nos motiva a compreendermos a nós mesmos. Então, se você é uma pessoa que se analisa e vê se você consegue
Estar sozinho ou não estar. Estar com alguém. Você é alguém que não consegue ficar sem uma pessoa? Ore a Deus, escolha uma pessoa e case-se. Você não consegue ficar solitário sem ninguém para conversar? Ore a Deus, escolha uma pessoa, escolha alguém eterno para você conversar a vida inteira. Se você precisa ter alguém com você e a vulnerabilidade é essa, então, como diz uma outra passagem na Bíblia, feche as brechas. Cuide daquilo que é a sua manutenção, porque Deus quer que você seja protegido contra as ciladas de Satanás. E a gente ser protegido contra as ciladas de Satanás não é só a gente repreender, né, a vontade da carnalidade, como a gente já está estudando desde o primeiro versículo de Coríntios, mas é também a gente parar de dizer, bom, se o indivíduo precisa ser cuidado nesta área, se eu preciso ser zelado nesta área, é nesta área que eu vou focar e vou me cuidar. Não adianta nada falar para Deus, eu estou descalço, Deus, eu estou descalço, eu estou descalço. O pé vai rachando e eu estou descalço, Deus. E o pé vai rachando, vai passando o tempo, vai passando os dias, vai passando... Eu estou descalço, o pé vai cortando. Eu tenho que orar a Deus, falar, Deus, eu vou procurar um sapato, eu vou pôr um sapato no pé. Pronto. Porque em tudo fostes enriquecidos do conhecimento, da vontade, da instrução em Cristo no mover profético físico, que age em toda a motivação da palavra pela graça, para a manutenção e todo conhecimento da graça. A vontade de se manter, a vontade de manutenção, a vontade da graça no nosso ambiente, ela não vem de Deus forçar. Agora é o indivíduo, agora chega essa parte, Deus espera, Deus não faz. Por que Deus não faz? Porque agora é o indivíduo que tem que ir lá, procurar um sapato, procurar um alimento. No caso de uma vida física, procurar, se é para matrimônio, relacionamento, procurar alguém para conversar, procurar alguém, né? Então você, quero me casar, então você entende o seu gosto, entende o seu estilo, entende aquilo que se adapta à sua, primeiro, forma de crença, né? Porque por que tem que observar a forma de crença em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa? Porque você já se aliançou com Deus. Então, aquilo que você concordou com Deus em aliança, a pessoa que você escolher para você, ela não pode estar contrariada aos seus votos de fé com Deus, porque aquela pessoa também vai conviver com Deus. E se ela crer de uma forma que fere a Deus, vai ferir você, vai ferir o relacionamento, vai ferir a Deus. Então, a primeira base é concordar com a mesma fé. Fé, né? E aí outras pessoas falam religião. Mas a questão é, o que está na Bíblia cêntrica. Se a Bíblia aceita, aceita. Se ela não aceita, não aceita. Primeira base. Depois disso, você vê o seu estilo. O seu estilo deu certo? Concordou? Então, agora você vai até a pessoa, né? Isso aqui a gente vê muito. É uma cultura, mas normalmente uma cultura bastante considerada. O indivíduo, geralmente o rapaz, toma essa atitude, né? Ele tem que ele se declarar. Ele fala com a moça, você vai lá, conversa com a moça, fala com ela e se compreende, vê as diferenças, como que vai adaptar, ter adaptação, harmonia em todo o processo. Depois disso, você se casa, porque você está enriquecido em Cristo, em toda a motivação da palavra e do conhecimento para ter graça, para ter cuidado de manutenção. Deus não é complicado na região, na área sentimental. Deus não é transtornado na área sentimental. Ele não tem medo, pavor, susto, né? Não dá nele assim aquele terremoto de complicação por causa da área sentimental. Vai que é perigoso. Não. A gente complica. A gente
né, transtorna todo o processo. Uma vez que é a mesma fé e é um estilo que o indivíduo se adapta, ele já está, como Paulo disse aqui. Isso não é só para a área sentimental. Nós estamos entrando na área sentimental, porque uma vez que Paulo vai falar aqui muito claramente da vida física, inclusive a vida de contato íntimo, então trata muito do que é a aliança física de um indivíduo para com o outro e automaticamente do que é o relacionamento físico e matrimonial, porque uma vez que tem um relacionamento físico, tem um relacionamento matrimonial e as alianças de um relacionamento eterno. Então, nós estamos lidando mais com a área sentimental um pouquinho e com a área física dos cuidados, mas isso também fala sobre toda a provisão externa do cristão. Cuidado de organização material, trabalho, posses, o que a gente ganha, o que a gente tem. Deus quer que nós vamos entender que a base está na manutenção. Em tudo fostes, né? Verso 4, sempre dou graças a Deus por vós pela graça de Deus, a manutenção de Deus que vos foi dada em Cristo. Em tudo fostes enriquecidos. O que Deus está dizendo? E nós vamos reforçar aqui novamente. Jesus já te deu manutenção. Deus já te deu a manutenção que você precisa, ela já é sua. Mas você tem que entender, né? A comida já está lá na sua geladeira, a comida está no seu armário, você já comprou, já chegou em casa. Mas você, se você ficar sentado, você é alimentado? Não. Você levantar, ir para o fogão, cozinhar, não é? Aí a gente ajunta cada tipo de alimento, faz aquela comida e come. Mesma coisa Deus está dizendo, em tudo fostes enriquecidos na manutenção de vida externa. Deus já te deu tudo. Agora é saber como organizar para que você tenha o cuidado certinho de todas as coisas. Porque Ele já te deu. Só que você precisa se levantar, né? E aqui nós vamos falar com os homens, né? Naturalmente, se você ainda está decidindo, se você está solteiro, os rapazes, você precisa se levantar e ir até a garota da sua vida. Você precisa, mas eu não sei se ela me quer, eu não sei se ela gosta de mim, não sei se ela me ama, se ela não me ama, eu não sei se ela vai me aceitar, porque sei lá, talvez a minha unha é muito grande do pé, eu não sei, não tem problema, você tem que ir. Você é chefe, você é cabeça, você responde diante de Deus, Deus te deu autoridade. Você é o primeiro Adão lá, que Deus colocou a imagem e semelhança dele e disse, eu te dou autoridade para governar sobre todas as coisas da terra. Quem tem que decidir a aliança de relacionamentos não é a mulher, porque a honra disso Deus deu ao homem. Se por acaso na vida ela chega até o rapaz, não é assunto de morte, não é uma coisa horrível, tudo bem. Só que é necessário e é não só louvável diante de Deus, mas indica a honra desde o primeiro momento de reação de um relacionamento, quando o homem toma atitude, quando ele é o que ama mais, quando ele é o que considera mais, quando ele vai até ela. Ah, mas não sei se ela me ama. Descubra. Como é que eu vou descobrir? Convivendo. Perguntando como ela pensa, perguntando como ela reage, perguntando como ela decide as coisas, perguntando o que ela acha das coisas, dando cada vez mais um momento junto com ela, você vai descobrir se ela gosta do seu estilo. Ah, mas não tenho certeza se ela tem afinidade comigo, se ela vai me responder um sim ou um não. Conviva com ela antes de você querer o sim. Acompanhe todo o processo, seja presente. Tem pessoas que o medo do não, a pessoa não chega nem perto da sombra, né, do outro. Fica à distância do outro lado do planeta. E as coisas comuns, Deus não vai enviar, vamos repetir de novo, que a gente tem que começar a despertar nossos jovens para o verdadeiro
conhecimento para eles não ficarem na vulnerabilidade dessa vida. E aí começa a entrar pecado na igreja, pecado entre os jovens. A gente diz, por quê? Porque realmente não foram ensinados ao verdadeiro amor que Deus tem pelo nosso corpo em cuidado. Convive, conversa, se aproxima, pergunta de tudo, de todos os fios de cabelo, quantos fios de cabelo você tem, me conta cada um, qual é o nome de cada um. Pergunta para aquela pessoa, para a garota que você gosta. Vai com ela nos lugares, acompanha, seja presente. E aí você vai entender o sim da garota ou não. Se ela te disser sim, você vai ser feliz, se é isso que você quer. Se ela te disser não, vai ser um não sem ferida, porque você conviveu, compreendeu os pontos de vista, você observou toda a escolha e você mesmo entendeu tudo que é a forma de visão de cada um. Mas por medo eu não chego nem perto. Aí o indivíduo entra num lugar de perigo, né? Um abismo sentimental. Outro buraco sem lugar para sair e um perigo para a vida espiritual. O rapaz nem vai decidir, nem sai do lugar e fica numa esperança sem saber se a moça gosta ou não. Nós estamos falando assim porque a base é o rapaz ir conversar com a moça, porque ele responde diante de Deus como autoridade de cabeça, ele é que vai formar a família. Agora, isso também pode acontecer vice-versa. Deus quer isso para nós, para o jovem, para os cristãos de hoje, ficar no sofrimento sentimental, numa questão indefinida, numa falta de cuidado, simplesmente porque não tem certeza. Você não tem certeza, porque não foi lá e não conviveu. Se você vai lá e não é 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa, 15 minutos que você viu a pessoa que já resolveu tudo, não. Tem que conviver. Você vai. Qual que é o caminho, então? Já que eu sou cheio da graça, a manutenção de Deus já está em mim, ao meu redor, em tudo eu fui enriquecido, em toda a palavra e todo o conhecimento da motivação para a graça, motivação para ser mantido no mundo físico, Deus já me deu. Como que essa riqueza de Deus ela agora vai funcionar? Você vai lá e você vai ser alguém que está do lado. Conforme os dias vão passando, que você está do lado, você vai começar a ser amigo. Conforme os dias vão passando, que você vai ser amigo, você começa a ser um irmão. Conforme você vai passando os dias, você começa a ser um irmão, aí você vai entender se vai dar certo ser um namorado, uma pessoa com relacionamento com aquela garota. Você começa a ser, né, alguém que já foi amigo, já foi presença, depois já foi amigo, depois já foi irmão, agora você está sendo um namorado, aí você vai ser um noivo, conforme for o andar direitinho daquilo que Deus está permitindo, que você está vendo que está tendo harmonia, adaptação, respeito, consideração, conhecimento, esclarecimento, nenhuma mentira, nenhum jogo sujo, nenhuma mancha, nem nada escondido, nada oculto, nada por detrás de nada, tudo transparente, puro, claro, limpo, nossa, tudo muito a luzes. Então, depois disso, aí você vai e se torna alguém que vai ter um relacionamento com aquela pessoa e vai se casar com ela. Porque você já foi enriquecido da vontade de Deus. Vontade, gosto por manutenção. Na sua natureza de viver, Deus já pôs a necessidade de manutenção. Mas o gosto, o ir e o querer se restituir, que significa manter, faz parte da movimentação do ser humano. E, em princípio, primeiro daquele que é diante de Deus o que responde, o homem. Então, tem muito relacionamento que milhões de bilhões de mulheres estão sofrendo terrores na área sentimental, porque os seus amados ilustres
não tomam decisões, não sabem o que querem, não vão e não assumem o que querem, porque não decidiram, não é por fora, é pela mente. Na mente, concordando com Deus e dizendo: Deus, eu concordo contigo que eu vou assumir um relacionamento, vou começar a minha manutenção física hoje. Eu vou cuidar de mim e vou começar a trilha para cuidar do meu corpo, do meu bom desenvolvimento físico, material, financeiro, de trabalho. Conforme o Senhor vai cuidando de mim no corpo, eu vou desempenhando bem no meu trabalho e eu vou crescendo para a tua glória. Porque quando o homem começa a ajustar sua vida física, sua manutenção própria física, ele melhora no trabalho, ele melhora nas finanças, ele melhora na sua vida profissional, ele melhora no seu desempenho, ele melhora sua alma, seu espírito. Começa a consertar, ajustar, consertar. Ele se torna o príncipe rei do Senhor Deus. Porque ele vai se fortalecendo de toda boa manutenção, de toda boa graça, o bom cuidado pleno de Deus. Então, Paulo diz: vocês estão entendendo que a graça foi dada. Vocês estão entendendo que a manutenção, vontade de se cuidar, já está entre vós. Para vocês em tudo serem cuidados, mantidos e para que haja agradecimento e espiritual, um constante louvor de agradecimento. Ó Senhor, eu te dou graça porque todas as coisas estão sendo mantidas. Eu te dou graça porque todas as coisas estão funcionando bem. Eu te dou graça porque o teu cuidado de plenitude está agindo na minha vida. Por quê? Porque aí, retornando aos nossos versículos 4 e 5, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. A manutenção que já foi dada em Cristo Jesus, setor físico. Pois em tudo, não é em algumas coisas e outras vão faltar, não. Em tudo fostes enriquecidos, cheios da capacidade de Deus, que começa pelas vontades e necessidades de ser mantido completinho, corretamente, bonitinho, fechadinho, sem nenhuma brecha de destruição. Pois em tudo fostes enriquecidos em Cristo, setor físico, em toda palavra, motivação e em todo conhecimento da graça, da manutenção. Ok? Então está aí o caminho. Comece, meu querido, comece. Receba a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a família futura que você vai entregar de presente para Deus. Deus, eu vou começar um lar para o teu reino. Vou começar um lar para a tua presença. Eu vou comprar uma casa, vou fazer uma casa para mim, para o Senhor. Vou criar uma família para o Senhor. Né? Eu vou casar com uma pessoa que vai casar contigo também. Nós vamos morar junto num lugar só, um ambiente para ti. Estou construindo uma casa, Deus, para o Senhor também. Isso nós vamos falar na área de matrimônio mais para frente, como é que funciona Deus dentro do casamento. Mas agora a gente entende que toda a manutenção o Senhor Deus já entregou. Já está com você. Deus já te deu o que você precisa. Às vezes alguém pode olhar e falar: não, irmã Débora, esse versículo aqui é espiritual, não está falando de corpo, né? Está falando da graça, né? Unção que vem do céu, que Deus lhe envia para o ser humano. Graça de Jesus, então. A graça de Deus por vós, diz aqui, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. O que é essa graça? A ajuda de Cristo. Cristo, ele veio nos salvar. Graça significa nos ajudar. Então, ele nos ajudou. Como que ele ajudou? Nos salvando. O que é a palavra salvar? É restituir. Se a palavra salvação é restituição, está falando só da alma? Está falando só do espírito? Não. Está falando do corpo também.
Se está falando do corpo, é a restituição, salvação, restituição de todas as coisas. Como que é essa restituição de todas as coisas? É a manutenção, mais uma vez, que Deus nos deu para todos os detalhes das coisas. Então, este versículo está falando de nível espiritual do poder da unção da graça, nível emocional da funcionalidade intelectual das coisas. Como que fala do nível intelectual funcional? Quando ele explica, vocês já estão dotados da palavra que motiva vontade de se cuidar. Isso é a interpretação intelectual almática. Nós compreendemos que o Espírito está nos dizendo de bênçãos que vão funcionar na nossa vida no dia de hoje. Isso é a interpretação almática necessária para o nosso intelecto entender o que a Bíblia está nos dando, o que nós, como que a gente recebe, e isso vira prática na nossa vida. Esse é o entendimento intelectual almático. E a bênção física. Quando ele diz, você foi chamado para se manter, você foi chamado para se cuidar, você foi chamado para deixar a graça entrar em você, no seu dia, ao seu redor. A graça é manutenção, então tem que nascer de você a vontade de querer se manter. Tem que nascer a vontade em você de se levantar e gostar de cuidar. Tem que nascer a vontade em você de ir construir o seu lar. Tem que nascer a vontade em você de pensar, se eu tenho um corpo que não consegue ficar sem ninguém, eu preciso me casar. Porque eu fecho a brecha de destruição, de constantemente eu estar permitindo pessoas que me destroem e eu acabo me envolvendo fisicamente, e isso acaba virando uma bola de neve destrutiva. Eu preciso escolher um só, e deste um só, a minha vida é para cuidar desse. Deus me deu você para cuidar. Vou cuidar desse indivíduo, e agora eu fecho a brecha da carência emocional, da carência física, da carência intelectual, às vezes até da carência espiritual. Porque nós estamos estudando, acho que é em Romanos, nós temos um versículo que nós estudamos esses dias, foi em Romanos, que fala sobre isso. Até a fé, ela é afetada quando a confirmação do cuidado físico com o próximo, ela não está bem ajustada. Por isso que Jesus diz, se vocês pedirem alguma coisa, tiver algum problema, alguma ofensa com alguém, a sua oração não é respondida. Porque a manutenção de tudo, o bem, né? Estar em paz com Deus, estar em paz com os outros. E aí a gente também implica em estar em paz com o corpo. Você tem que estar muito bem cuidado com o seu corpo, fechando as brechas de destruição para que as suas orações, as orações dos que estão ao seu redor, elas sejam plenamente respondidas, porque o Senhor já vos enriqueceu, Paulo diz aqui, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, isso fala não só de uma vida sentimental, mas também de nós escolhemos uma boa definição com as pessoas ao nosso redor. Se as pessoas precisam fazer a parte delas para manter alguma coisa, para cuidar de alguma coisa, precisa organizar, né? Às vezes você chega num ambiente, está mal cuidado, fulano devia fazer, mas não combinou com ele, ele também esqueceu, e aí ficou aquela bagunça. No fim, quem fez? Ninguém. Então, é melhor, para não continuar a confusão, para tudo, senta, escreve, faz uma planilha, né? A Débora gosta muito de planilha, ela foi chamada para fazer planilha. Faz aquela planilha, fulano vai cuidar disso, fulano vai cuidar daquilo, o outro vai cuidar daquele outro, o outro vai cuidar daquele outro. Não pesa para ninguém, aquela área não esquece mais que hora tem que escrever, que hora tem que fazer. Todo mundo faz a sua parte de forma que não pese, e quando vê o trabalho todo está sendo muito bem feito. Por quê? Porque cada um cumpriu o seu chamado de manutenção. Cada um foi enriquecido em Cristo Jesus, no reino físico, em toda a palavra que motiva a graça, a manutenção, e recebeu
todo o conhecimento bíblico que Deus deixou a cabeça dele para a gente aqui na Bíblia, para nos ensinar como ter a graça, como funciona a manutenção que vem de Deus para as nossas vidas, ok? Então é muito lindo, e além de ser lindo, é muito simples, né? É claro, Deus te dá todo o desenvolvimento e movimento. Você pode hoje começar a andar no seu sonho. Você pode hoje começar a cuidar da sua vinha. Você pode hoje começar a se direcionar para todas as bênçãos que Deus te deu. Por quê? Você já foi cheio em Cristo da graça, poderes para manter, poderes para cuidar. E toda a palavra de motivação, reforçando, vontade de se cuidar, Deus já pôs dentro de você. Inclusive para dar um empurrãozinho nesse processo de se manter, Deus colocou na vida do ser humano a necessidade. A necessidade nada mais é do que o empurrão que Deus dá para o indivíduo querer se manter, querer receber graça, vontade de manutenção. Em todo o conhecimento da palavra, que nos ensina ainda a cuidar de forma melhor para a nossa felicidade ter uma intensidade ainda maior. Conforme a plenitude e inteireza, nossa felicidade fica mais intensa, porque a liberdade da presença de Deus é ainda maior. Isso em todos os detalhes de todas as áreas, ok? Então, você está rico da possibilidade. Você está rico da capacidade de manutenção. Você está rico da capacidade de ser cuidado em todas as áreas, em todos os seus sonhos. Você agora só precisa querer cuidar de forma completa. Você só precisa querer fazer bem feito. Você precisa pensar assim: Deus, se o Senhor me fez rei, eu vou fazer cada serviço muito bem feito, porque é feito para um rei. Quem que é esse rei? Eu. Como é que eu sou rei? Deus me considera como um rei. Deus me considera como um príncipe. Então as coisas a partir de hoje vão ser o melhor possível de excelência, porque primeiro são feitas para mim e eu sou representante de Deus, herdeiro de Deus, sacerdote de Deus, eu sou filho de Deus, me entreguei para Deus, sou um rei considerado diante de Deus. E segundo, Deus vive comigo, está sendo feito para Deus. Então também precisa de excelência, porque o Senhor Deus está em primeiro lugar em tudo. Tudo que fazemos, a Bíblia diz, fazei primeiro, como e também para o Senhor Deus. A gente trabalha, estamos trabalhando primeiro para o Senhor Deus. A gente cuida da família, estamos cuidando primeiro para o Senhor Deus, né? Quando a gente cuida de nós, como nós somos templo do Espírito de Deus, Ele mora em nós, também estamos fazendo para o Senhor Deus. Ok! Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e você entenda que as coisas mais simples são as mais poderosas. Deus olha se a gente tem força, como o próprio Jesus, de lavar os pés dos discípulos, né? Ir lá, vai lá na moça, conversa com a sua garota, tá bom? Vai conversando e combina com ela o sonho de vocês de ficarem lá para Deus, você vai ver que vai dar tudo certo no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, ok? Agora, se ela não tem o sonho de realmente adaptação igual, então Deus vai te ajudar a entender e vai mostrar para você alguém que realmente tem este sonho diante de Deus, ok? Um forte abraço e na próxima aqui em Coríntios seguimos falando sobre primeiro essa estrutura primária, depois Paulo vai começar a entrar nos detalhes físicos e nós vamos falar também daqueles que demoram para se relacionar. Como que funciona isso? Por que demora?
o que parece que para alguns Deus não escuta, o que foi que aconteceu. Primeira base foi essa que a gente estudou até hoje, tá? Depois nós vamos falar sobre chamados ministeriais, pessoas que não têm sonhos, tá, de casamento, que nem todos é assim, ok? Pessoas que não têm vontade de se casar. E nós vamos ver também sobre combinados com Deus, quando o indivíduo se entrega e diz, seja feito o teu tempo, e eu quero que o Senhor faça um chamado na minha vida. Às vezes, esse processo pode tardar um pouquinho no relacionamento físico, mas aí a pessoa vai receber uma força de Deus específica para esperar. E também tem um tempo certo de espera, não é que a pessoa consegue esperar a eternidade para conseguir. Não é bem assim também não, tá bom? Mas a gente vai conversar com isso. Então, em instantes, agora nós vamos ficar até aqui, nessa primeira base de estrutura, e depois seguimos o livro de Coríntios, um livro fantástico sobre como Deus ama o corpo, né, o nosso corpo em Cristo, no cuidado da palavra, e aponta muito sobre a formação também de Salmos 139, que é muito linda a formação que Deus criou o corpo físico de todos, com muita dedicação, muito amor e muito poder. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e até mais.